Começando mais um podcast Conversando Fora da Caixa, e hoje o nosso chavão é com a Carla. Não inventa, né, Vivi, essa frase é tua, pode começar. Tá bom, volta para mim. Se você já pensa fora da caixa ou ainda não sabe, porque nem sabe aonde a caixa está, seu lugar é aqui conosco. Meu nome é Viviane e nós estamos começando mais um podcast Conversando Fora da Caixa. Sejam bem-vindos e o Pedro pode soltar a vinheta. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Conversando Fora da Caixa. Aqui você sabe que você pode conversar fora da caixa, sim. Nós temos como objetivo trazer sempre assuntos que não são ditos como normais, né? Que serve para a gente expandir um pouco os nossos conhecimentos, a nossa consciência. Aqui no nosso canal, Circulando Danças e Terapias pelo YouTube. E também, gente, eu quero convidar vocês, se vocês estão aqui caindo de paraquedas nesse nosso episódio, que é o nosso terceiro, nós já temos outros 2 episódios no ar. O nosso primeiro episódio foi sobre o livro Põe o Céu a Trabalhar, que é uma forma de você pedir ajuda ao universo, ou seja, como você queira chamar, né? Porque aqui a gente não traz nenhuma questão religiosa. Bem pelo contrário, nós respeitamos toda e qualquer religião. Mas, assim como você queira chamar o universo, Deus, espíritos da criação, você pode estar solicitando a ajuda deles sim, porque nós não estamos aqui sozinhos. Nós sempre temos ajuda. E o nosso primeiro episódio tratou sobre isso. Inclusive, a gente pede sempre para vocês nos acompanhar até o final de cada episódio, porque a gente sempre traz uma parte prática, né? Para a gente conseguir aplicar no nosso dia a dia. E nesse primeiro episódio, a gente tem toda a parte prática, né? Deste livro maravilhoso da Jane Slater, que é Põe o Céu a Trabalhar. O nosso segundo episódio, se você também não viu, pode assistir que está maravilhoso, que foi com a arquiteta Natália Wagner. Ela traz a parte da arquitetura holística, onde ela fala sobre a energia do terreno, a energia da casa. Inclusive, ela trouxe casos aqui para gente, onde ela modificou tudo, trabalhou, tratou a casa e teve repercussão na parte física, né, dos seus moradores. Então, assim, claro, é importante que a gente faça desde o projeto toda uma avaliação da parte energética, digamos assim. Mas se você já tem a sua casa, ela também coloca como que a gente pode estar harmonizando essa casa depois que ela já está pronta. E, inclusive, ela também deixou para nós, no finalzinho do nosso podcast, do segundo episódio, uma forma de a gente estar transmutando as energias. Então, corre lá e assista, porque ou a sua casa está te beneficiando, ou ela pode estar te adoecendo. E a gente não quer que isso aconteça, não é mesmo? E agora, então, a gente vai começar o nosso terceiro episódio, né, aqui do nosso podcast Conversando Fora da Caixa. Antes de eu comentar aqui, fazer uma pergunta muito legal aqui para a Vivi, para a gente iniciar, eu quero convidar todos para que se inscrevam no nosso canal, Circulando Danças e Terapias. Nos acompanhem também no Instagram, que também é Circulando Danças e Terapias. Curta, né, os nossos episódios, compartilhe, também deixe a sua opinião, né, o que você está achando, ou sugestões de temas, porque assim, aqui a gente quer trazer sempre, é o nosso objetivo, um tema, através de profissionais qualificados, mas que não seja corriqueiro, né? Não é uma coisa que a gente está habituada a ouvir e a debater. Então, terminando essa minha introdução, que eu gostaria muito que vocês assistissem os outros episódios, eu quero fazer uma pergunta aqui para a Vivi. O que tu acha, Vivi, da gente poder... Eu já fiz isso, né? Porque eu já conheço a nossa convidada, maravilhosa, mas o que você acha da gente conseguir poder conversar com os nossos animais de estimação? Será que isso é possível? Acredito que seja possível, totalmente possível. E a nossa convidada já me ajudou muito, várias vezes, para conversar com os meus gatinhos. E através dela eu também consegui aprender a me comunicar com eles, né?
que daí um tutor saber interpretar o que os seus animais querem, eu acho tão importante, porque às vezes a gente não sabe, né, interpretar os sinais dos animais, e agora a gente tem vários mecanismos e meios para saber. Então eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, a Laíse. Seja bem-vinda, Laíse. Você nos honra com a sua presença aqui no nosso podcast Conversando Fora da Caixa. E a Laíse de Lucena Vanderlei é paraibana, de Patos. Eu fiquei sabendo que Patos é a rainha do sertão. É, a capital a gente chama, Capital mas do sertão da Paraíba. A Laíse é veterinária, formada em 2011, pós-graduada em acupuntura. Tem cursos também na área de reiki, de florais de Bach, cromoterapia, radiestesia, fitoterapia, moxa-bustão, também medicina veterinária canábica. E em 2020 começou então os seus cursos com a comunicação entre consciências, né? Então, Laíse, eu te convido para você se apresentar também, falar um pouco de você e da sua história, do seu caminhar aí como médica veterinária integrativa. Bom dia, meninas. Muito obrigada Bom pelo dia. convite. Muito obrigada, Vivi, pelas palavras. Obrigada, Carla, também. Eu fui aquela criança que nunca quis ser veterinária. Nunca. Sim, é que todo mundo faz essa cara. Eu queria ser astrônoma, paleontóloga, geóloga, arqueóloga, tudo menos veterinária. E aí, quando eu estava no 3º ano, um professor chegou para mim e falou: Laís, você não tem talento para exatas, você não é uma boa aluna de física. Desculpa falar isso, mas eu, como seu professor, devo te alertar a isso. Eu falei: não, professor, o senhor tem razão. Então, não vai fazer geologia, faz outra coisa. E aí, um tio meu, médico, tio Breno, fala assim: Laís, você não faz veterinário, você vai continuar na natureza, seu pai tem sítio. Eu falei: olha, pior que é uma boa mesmo, tem área de animais silvestres, eu vou estar na natureza. Tá ótimo, eu queria estar em campo aberto, não queria trabalhar num ambiente fechado. E aí fui fazer vestibular para veterinária, passei, estudei, e dentro do curso de veterinário, a gente tinha uma disciplina chamada homeopatia. Era uma disciplina optativa de uma professora minha, mestre maravilhosa, e no final da disciplina, a gente tinha que fazer seminários, né? O semestre inteiro estudando homeopatia, e depois a gente fazia os seminários. Eu queria puxar o papelzinho da acupuntura, mas foi a cromoterapia naquele momento que eu conheci. E aí pesquisei sobre a cromoterapia, fiquei encantada também. Mas aquela vontade latente de trabalhar com acupuntura. Acupuntura, quando eu soube dela na medicina veterinária, principalmente na clínica de pequenos, com uso na reabilitação, falei: nossa, isso é incrível, né? E quando eu fui morar em João Pessoa, fui trabalhar, quando eu me formei, né? Fui trabalhar no Centro de Zoonoses, ainda um pouquinho insatisfeita, né? Gostava do meu serviço, mas meu corpo não estava mais aguentando tanto tempo de cirurgia. Trabalhava como cirurgião lá no Centro de Controle Populacional. E aí eu descobri que tinha uma especialização de acupuntura em João Pessoa. E aí eu entrei na especialização, comecei meu curso. Dentro do curso de acupuntura, eu encontrei a minha mestre de reiki. Do reiki, eu conheci a comunicação. Entendi. Pesquisando sobre o reiki veterinário, sobre o reiki animais, eu encontrei a comunicação. E eu contava para todos os meus colegas: nossa, tem um cara, que era o Ricardo Garek, meu professor, tem um cara que faz comunicação e tal, ele tem curso. Ai, mas eu tenho que ir para São Paulo, isso, lá na Paraíba, eu tenho que pagar hotel. E eu não sei se eu vou conseguir me comunicar, não sei como é isso, porque é telepatia e eu não sei, não vou fazer. Veio a pandemia, e aí na pandemia, Ricardo começou a oferecer o curso online. Pensei: bom, não tem mais hotel, não tem mais Agora passagem, é a vez. vou pagar o curso e ver no que dá. E aí fiz o curso, assim, a primeira comunicação, são etapas, né? Você vai aos pouquinhos, né, Depois a gente aprendendo. vai querer saber tudo direitinho, como que acontece. Eu já presenciei, né? Porque eu também já fiz no meu cachorro, que foi maravilhoso. E aí eu comecei no mesmo dia, assim, na mesma manhã, no primeiro exercício, já comecei nossa, que incrível isso. Você faz um exercício que você entra no corpo, você pede permissão para entrar no corpo do animal, para você sentir como ele, né? Você não altera nada, mas você sente. E aí eu senti a cauda. Até hoje eu lembro dessa sensação. Eu lembro de poucas coisas de comunicação, que eu já falei para vocês, que eu esqueço tudo. É como se eu não estivesse em mim e meu HD é limpo.
Fica Uhum. só alguma coisinha ou outra, assim, fatos marcantes. E eu lembro muito da cauda balançando. E essa, assim, ok, tem os 4 membros, tem a cabeça, tem uma coluna, tem um corpo, respirar, sentir o pelo, ok, sou bem, bem peluda, né? E sentir a cauda balançando, isso foi uma experiência única. Eu falei, nossa, isso é verdade. É verdade, eu A estou comprovação que conseguindo, tu queria. estou conseguindo. Agora vai. E aí comecei a fazer os cursos de comunicação, né? Depois fui fazer o curso avançado e fui trabalhando com florais, conhecendo, né, cada técnica, conforme eu ia fazendo outros cursos, tendo conhecimento de outros profissionais, fui agregando isso. Uhum. Até agora, né, eu tô até fazendo uma formação em fisioterapia veterinária também, porque a minha área, assim, a minha paixão é A reabilitação. reabilitação. E, assim, como um profissional como Carla aqui, né, me inspirar. Depois que acho que você começou me socorrer de vez em A quando, gente que se agora, socorreu. graças a Deus, de Ela vez me em socorreu, eu quando. socorri ela. E aí nossa, a fisioterapia ela é muito necessária, assim, eu sempre encaminhava, mas eu sempre sentia essa vontade, assim, sabe, Uhum. então, hoje eu tô conseguindo fazer o meu atendimento, né, mesclando muito a acupuntura, ozônio, a físio, isso quando eu faço presencial, né, porque a Uhum. comunicação eu gosto de fazer ela à À distância, distância. não estar. É Uhum. possível sim fazer, né, no mesmo ambiente, né, eu faço com os meus, enfim, Uhum. mas eu prefiro, hoje em dia, eu prefiro ter o meu canto, fazer todos os meus rituais, me Rituais. acalmar, Uhum. para conseguir, Respiração. isso aí, para conseguir entregar o melhor trabalho que eu posso, né? Uhum. Laíse, antes da gente entrar no tema específico da comunicação entre consciências, eu sei como é difícil ser médico integrativo aqui na nossa cidade. Eu gostaria que você nos contasse como é para você ser médica veterinária integrativa aqui na nossa cidade. Teve uma boa aceitação? Como que foi isso? Assim, é uma pergunta difícil de responder até, né? Porque, assim, todos os tutores que me chamam, eles estão de braços abertos, assim, a tentar, né? Às vezes eu sou a última esperança. E às vezes Uhum. esse é o É problema. verdade. Já tentou de tudo, né? Toda alopatia, já aumentou dose, tirou, trocou medicação, tudo. Aí faz, olha, agora vem pra mim. Às vezes acontece milagre, às vezes o milagre demora um pouco, às vezes a gente consegue só um pouquinho, mas sempre pensando na melhora da qualidade de vida, né, do paciente. Sempre esse é o nosso objetivo, né? E às vezes quando o paciente ele vem bem no comecinho, assim, diagnosticou, ainda não está em crise, nossa, o resultado é fantástico, né? Então, é muito cultural, né, do brasileiro deixar para última Ora, tentativa, né? É, a última opção. Isso, né? Você não deu Porque, certo com. porque não é comum a gente, né? A gente ir Uhum. procurar uma físio, procurar uma acupuntura, não. A gente primeiro vai na farmácia, compra um sim. analgésico. Não resolveu, Uhum. aí vai no médico, faz os exames, aí recebe o diagnóstico, aí às vezes, não quero fazer a físio, continua protelando com analgésico, com anti-inflamatório e tudo mais. Depois de umas 3, 4 crises que vê que não tá resolvendo. Não, aí vai procurar realmente algo que vai ali no foco do Que só não problema. vai remediar, né? Isso aí. Isso Uhum. quando não passa primeiro pela cirurgia. E tem um ditado que eu adoro, um ditado chinês que ele diz assim: não, não corte o que pode ser desamarrado. E eu levo Nossa, muito isso, muito assim, eu sempre legal. digo, o tutor, quando ele faz, eu quero adiar a cirurgia, eu não quero fazer a cirurgia. Eu falo pra ele isso, eu falei, ótimo. A grande maioria, não chega a precisar de cirurgia. Obviamente tem uma discopatia grau 4 com rompimento, um rompimento de tendão e uma fratura, são outras situações. Mas quando é algo mais leve, mediano, a gente consegue desinflamar aquele tecido, melhorar a qualidade de vida ao animal, né? Ele vai continuar com a lesão, né? Mas ele vai ter um ganho a Uhum. mais, né? A gente vai talvez protelar essa cirurgia, protelar essa piora do quadro, né? E eu sempre digo, pelo menos estabilizar aqui, que a lesão ela vai continuar lá, né? Mas pelo menos Sim. estabilizar o quadro aqui para ele não sentir tanta dor, para ele conseguir ir ao banheiro, conseguir comer, às vezes abaixar a cabeça para conseguir comer, beber água, passear, né? Ter a alegria. A maioria deles ama passear. Então, Uhum. você privar um Comeu animal de quantas horas? caminhar
Você privar um animal que precisa, sabe, cheirar, que precisa caçar, observar, precisa de todo aquele entretenimento. A gente sai de casa, a gente tem todo. Mas, coitados, eles ficam Sim. ali o tempo todo, sempre Uhum. tudo a mesma coisa, nada de novo. Às vezes é ruim pro animal, né? E eu vejo isso na comunicação, né? Tenho 3 gatos, né? E eu morava em apartamento e eles amavam ficar olhando pela janela. Hoje eles têm uns passarinhos, vem na grama e eu, passarinho, sai daqui, passarinho, tá perigoso. Laís, deixa eu continuar mais ou menos nessa linha da pergunta da Vivi, porque a Vivi tocou no assunto que não é fácil a questão da medicina integrativa, né? Muitas vezes a gente é rotulada como o profissional meio doido, né? Porque Uhum. gosta das questões É um alternativas. profissional Questões fora da energéticas. caixa. O profissional fora da caixa, com os assuntos fora da caixa. Eu, por exemplo, né, você me conhece, a gente já trocou atendimentos, você já atendeu o meu Uhum. filhote, né? E assim eu já te atendi também. E você sabe que eu trabalho muito com as questões emocionais associadas. A gente faz sempre Nossa. todo esse tratamento, né, ali junto na clínica. E a gente vê que existe, não seria preconceito, mas aqui na nossa cidade a gente tem ainda alguma resistência com relação a isso. Então, agora eu gostaria de trazer essa pergunta mais especificamente para comunicação, Uhum. né? Como que você vê isso ainda? Porque, claro, tratamento de acupuntura para animais já está um pouquinho mais divulgado, Já, com né? A certeza. fisioterapia, A nossa, físio, nem. nossa, né? Tudo. Mas, por exemplo, assim, quando você vai falar com uma veterinária, um veterinário, ou Um quem tá colega? um colega, ou quem tá recém se formando. Nossa, como que é recebido isso, sabe? Tu sofre ainda, assim, bastante, não é preconceito, mas, assim, resistência com relação a essa parte para poder introduzir esse tipo de tratamento? Porque, assim, né, já vou contar aqui a minha experiência, porque eu acho que foi também mais ou menos assim, né, a última tentativa do indivíduo, porque eu adotei, né, o meu cachorrinho, o Boris, e a história dele, tem toda a questão da história. E quando eu adotei, até foi sugestão da Vivi, que já conhecia você, né. Acho que tu já Uhum. falou com os 4 gatos lá de É, casa, né? Aham. Carla Já repeti, na casa dela já repeti, na tua também já também, já repeti. repetiu. É. E aí ela disse assim: "Chama a Laís para conversar", porque o Boris tinha uma história de abandono e coisa Uhum. assim, né. E eu notava que ele ficava mais quieto, tudo, ele interagia, mas não tanto. E foi quando a Laís, conversou com ele. E o que mais me chama a atenção, Laís, agora eu já mudei a pergunta aqui, mas eu preciso falar isso. Não, mas eu lembro ainda do Tu começo. pergunta, eu lembro da pergunta. É que ela disse assim: "Carla, ele não pode estar dormindo para eu poder fazer Uhum. a comunicação". E eu pensei: "Que eu vou fazer porque um Shih Tzu dorme pra chuchu?". Eu disse: "O que eu vou fazer para o Boris não dormir e a Laís conseguir então se comunicar com ele para ver toda a história, né?". Se eu vou passear. Só que eu não tinha falado pra Laís se eu vou estar passeando. Não, eu disse: "Eu vou passear, vou pegar o Boris, vou passear", que dele fica atento. E aí você encaminha pra gente o áudio, né, você Uhum. vai fazendo, depois a gente já vai até te perguntar sobre isso e você vai encaminhando o áudio. E eu achei interessante que no início do áudio ela começa assim, ela diz assim: "Boris, onde você tá? Que rua é essa? Você tá passeando, Boris?". E eu: "Hã?". Eu não lembro Tipo disso. assim, hã? Então, é muito legal, sabe. Então assim, ó, quem não acredita tem questões, assim, que tiram a resistência, Depois eu vou né. contar a de lá de casa, Tiram a então. resistência. E aí eu queria É saber Da sua incrível. eu lembro até hoje. Essa de Aham. Boris eu não lembrava. então, e aí pra mim que já acredito, mas eu ainda tenho uma questão mental meia fortinha, que eu trabalho muito nisso, mas pra mim foi assim, quebrar totalmente qualquer resistência, qualquer barreira, se eu Nossa, não eu não acreditasse lembrava ali. disso, que Sim. legal. E aí então eu queria saber como que é que você lida com isso, sabe? É. Com essa questão da resistência e muitas vezes de preconceito, claro. Assim, respondendo desde o começo, né? Tinha um amigo meu, assim, amigo do meu coração, desde a época da faculdade, ele montou um clínica, eu atendia lá na clínica dele, às vezes ele precisava fazer cirurgia, ai, Laís, vem cá me ajudar e tal, e eu ia e tal. E aí eu cheguei uma vez pra ele, quando eu fiz o curso de Reiki, acho que no Reiki 1, ai, Usui, né? Cheguei pra Uhum. ele, eu falei, Luiz, tu não acredita, tem uma mulher que ela conversa com animais. Tem um vídeo dela conversando com uma pantera. Que era de circo, numa jaula. E aí contei a história do vídeo e tal. E ela conseguiu descobrir o porquê que a pantera queria atacar todo humano que tentava lá ajudar ela. Ela não deixava sair dali, ela não queria sair dali.
Ele, Laís, isso é viagem. Isso é boba. E eu, assim, acreditando mais. Eu falei, nossa, eu confio tanto nele, porque ele é uma pessoa tão inteligente. A gente diz que ele entende de construção de bomba atômica a castração de muriçoca. Porque qualquer assunto que você puxar com ele, ele vai saber responder. Ele é muito inteligente. Adoro ele, adoro ele. E aí eu, caramba, será? Aí eu comecei a ficar com a pulga. Eu falei, meu Deus, mas será? Ok, continuei pesquisando. Encontrei a Penelope Smith também, que ela é americana, né? Pesquisadora também, comunicadora. E aí eu fui fazer, aí fiz o Reiki 2. No Reiki 2, quando a gente envia, assim, pra quem não sabe, né? O Reiki 1 você tem que estar lá. No Reiki 2 você já pode fazer à distância. E no Reiki 3 pra frente, só vai. E aí eu fui fazer da minha casa e enviar pra uma paciente minha, que ela mal deixou tocar nela. E ela ficava repetindo sempre a mesma frase, eu escutando aquela frase. E aí eu fiz o Reiki 2 para poder fazer Reiki no leão do zoológico lá em João Pessoa, porque eu atendia com acupuntura as 2 leoas que deixavam ser tocadas. E o leão não deixava. E ele não deixava. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para ele. Aí eu falei, vou fazer o curso de Reiki 2. Nem fiz com a minha mestra, fiz com a mestre dela, porque eu queria, né, algo mais rápido. E aí eu só escutava ele falar assim, por que eu? Por que eu? E eu perguntava, mas por que você tá sentindo? E ele, por que eu? Por que eu? Por que eu? Só repetia a mesma frase. E aí, Sheila foi dar um curso em Natal, isso morava em João Pessoa, né? Sheila Valigora. Até eu ia depois pedir, se você puder, mostrar os livros, Se né? você quiser mostrar, não sei qual, você já sabe como é a câmera. Sheila foi dar um curso em Natal. A Sheila seria desse. Isso, dos 2. Sheila, ela é brasileira, ela é veterinária, isso. E aí, Sheila foi dar um curso em Natal, e aí me falaram, né, desse curso. Um tutor, eu falei, nossa, que eu já tinha comentado, né, do Reiki e tal. E aí eu falei, nossa, será que eu vou? Mas eu já escuto, né? Qual será a técnica? O que é que se escuta mais? Eu já tô escutando, né? E quando eu fiz o Reiki, a comunicação, aí a comunicação, eu contei isso para Ricardo, ele, nossa, Laís, que legal. E ele acha que a minha facilidade da comunicação é justamente por isso. Claro. Mas, por exemplo, tem muitas pessoas que conseguem, tipo o Dr. Dolittle, conversar normalmente como a gente está conversando. Eu conheço 2 pessoas que fazem isso naturalmente. Sheila faz, só que ela se treinou. Tem também uma portuguesa chamada Marta Guerreiro, se eu não me engano. Todas veterinárias, Laís. Penelope Smith, eu não sei se ela é veterinária, não tenho certeza. Mas Sheila é, e Marta Guerreiro é. Ricardo Garé também é veterinário. Olha que legal, né? E aí, eu conheci uma pessoa, através de um curso de apometria, que ela se comunicava. Ela falava, só que eu não sei se é verdade. E aí, uma vez, o que é que a gente fez? A gente foi mudando, né, o rumo da pergunta. Viés da pesquisa. Isso. Não, tudo eu vou pesquisar muito, muito a fundo, né? Quando eu gosto do assunto, para entender realmente no que é que eu tô me metendo, né? E aí, ela falou assim, Laís, eu não sei se... Eu escuto os passarinhos na rua, escuto as formigas conversando. Eu não sei se eu sou doida. E aí eu soube que você fez curso. A gente passa por essa fase. E eu soube que você fez um curso e tal. Eu não precisei fazer curso. Mas assim, se você conversa, você sabe que você conversa, vamos trocar uma figurinha, vamos atender Aí a gente escolheu uma gata da casa dela. Ela tinha vários gatos na casa, a gente escolheu uma gata. A gata mais próxima dela. E aí a gente fez uma ligação, WhatsApp, né, sem vídeo, só de voz. Eu lembro como hoje, era um dia à noite. E a gente fez uma ligação e ela me deu tudo que eu pedi, né, a imagem da gata. Eu preciso de uma foto, como se fosse uma assinatura digital, né, da gata. Tipo uma ancoragem, né? Isso. E às vezes quando o animal, um animal todo preto. Eu falei, por favor, tira a foto. Ele tem algum pelinho branco, eu quero uma característica muito específica dele, assim. Ou então me dá um da sua casa para eu tentar, sei lá, encontrar geograficamente. Enfim, eu tento me munir de várias formas para realmente ter certeza que aquele é o animal que eu tô conversando. E aí, eu fui conversar com a gata, consegui me conectar com a gata. E a gata era muito engraçada, a gata era muito engraçada. E ela dizia assim, ela acha que não escuta. A gata sabia. Sim, ela conseguia conversar assim como a gente tá conversando com a gata o tempo todo. Ela, Laís, eu falei, nossa, isso é uma bênção. Ela, não é uma bênção. Eu não tenho um segundo de paz. Eu tô tentando dormir, eu tô escutando os mosquitos conversarem. Eu tô andando na rua, eu tô num parque, eu tô sentada na praia, eu tô escutando os pássaros conversarem. Eu não tenho um minuto de silêncio. Eu queria muito ter. E eu, gente...
às vezes o que você acha que é uma dádiva, para o outro não é, né? É. É maravilhoso, só que assim, é como se a gente Tem que saber ela regular. talvez, e aí acho que isso vinha com o tempo. Mas ela desde criança, ela já tinha Uhum. uns 40, quase 50 anos. Então, ela passou a vida inteira, né, se negando isso, talvez, Uhum. e depois da E minha se colocando confirmação, rótulos também, né? É. depois da Doida e assim por confirmação, diante. os outros principalmente, né, nem Sim. ela, né, uma É. hora acho que Não, é por isso que eu te pedi a questão da resistência e do preconceito, né? Porque uhum, a gente já vê isso dentro da E medicina, geralmente né? quando Imagina na veterinária. às vezes a gente tá na clínica, né, atendendo, e passa muitas pessoas por lá, e as conversas fluem É. lá na sala de espera. Às vezes dá coincidência, sincronia, que tipo, os atendidos da manhã são tudo da mesma cidade, sabe? Aí lá vira uma festa. Tu tá aqui também, né? E aí, às vezes, a gente escuta, meu cachorrinho tá mal, não sei o que, não sei o que tem. Mas chama a Laís para conversar com eles. Como assim conversar, Vivi? Sim, tem a Laís que conversa, daí passa o teu Instagram, tudo. As pessoas não sabem, não fazem É. nem ideia que isso existe. não, a maioria das pessoas não faz ideia, não acredita. E Às julgam. vezes, às vezes, por exemplo, um da família entende e o outro não, e os outros não. Sim, Às eu vezes sei. a esposa quer fazer, o marido meio que tem resistência. Fala, olha, conversa mais com ele e tal. Às vezes o problema é com o outro que não quer, que não acredita. Algumas vezes o problema era com o outro que não acredita. Era uma relação do cachorro, a maioria das vezes é cachorro que eu me comunico, com um dos cônjuges. Ou por Uhum. ciúme, mas aí ele não acredita, Laís, mas assim, eu tenho essa esperança de que eu vou conseguir ajudar ele com essa comunicação. Eu digo que é muito como um encontro com um psicólogo, mesmo sem eu ser psicóloga, mas a- quando eu saio do meu, assim, não é o meu físico, não é essa pessoa, Laís, é uma forma de Laís evoluída, Expansão. que Expansão de consciência. às vezes eu penso assim, como é que eu falei isso? Eu não falaria isso na minha vida, não daria um conselho desse. Assim, tudo bem que eu gosto de dar conselhos para as pessoas, elas vêm até mim. Assim, eu sempre tive assim, de atrair as pessoas para elas conversarem, Desabafo. desabafarem comigo. Uhum. Mas o nível do conselho que eu dou é bem diferente do conselho quando eu tô aqui. Por exemplo, você me contasse uma história, me pedisse Sim. um conselho, eu ia lhe dar uma característica completamente diferente da que eu dou quando eu tô Uhum. né, fora de mim para uma comunicação. Laís, e aqui para os nossos ouvintes que acompanham o nosso podcast, qual foi o desfecho lá do leão? Não. Você conseguiu Leléu, não. conversar com ele? Não consegui. Pelo Saber seguinte. o porquê eu, que ele... Sim, ele. Não consegui mais. Porque logo em seguida, a Leo, a esposa dele, a companheira, né? A companheira dele faleceu. E aí eu vi uma cena assim, meio que eu tive que tratar um pouco isso depois. Eu vi, quando a gente teve que eutanasiar ela, a gente foi fazer reiki nela, ela não fazia a passagem, só o chakra base. Ela inteira, a gente não conseguia funcionar nenhuma veia nela, nada. A gente mal escutava o coração e ela tava lá, tava viva. E a gente fazendo reiki nela e fazendo comunicação pra ir, mas não tava mais nem aqui, né? E aí eu vi ele olhava assim, né, depois que ela foi eutanasiada, ele olhava assim pra ela, e eu olhei aquele olhar dele e eu comecei, meu Deus, ele vai ficar sozinho agora. Porque ele não se dava bem, ele não conseguia ter contato físico com a filha dele, né, com a filha deles, com a outra leoa. Uhum. E eu fiquei muito triste, assim, muito tempo, eu não conseguia escutar Marcou, então. muito, Uhum. assim, uns 2, 3 anos. Quando eu fiz o curso de apometria foi que na iniciação do curso de apometria, foi que eu consegui me curar inconscientemente, assim. Uhum. E aí, mas eu nunca mais. Aí ele faleceu, depois eu não me comuniquei mais com ele. Meninas, eu vou só interromper um pouquinho vocês agora, porque eu não sei se vocês estão vendo para uma beleza que tem aqui na mesa. Uhum. Então, nós temos aqui um dos nossos patrocinadores, que é a Cozinha da Fran, e ela gentilmente cedeu pra gente hoje, Laísa, para o nosso episódio, um bolo maravilhoso, que é Ai, de eu amo. cenoura com cobertura de chocolate. E os docinhos, gente. E assim, ó, a delicadeza da Fran, não sei se você consegue olhar daí, mas como era você que iria vir no episódio hoje,
com relação à parte da veterinária, né, integrativa, ela até colocou um dos ossinhos a marquinha das patinhas do patinhas. cachorro em dourado, coisa mais linda. Então, gente, um dos nossos patrocinadores é a Cozinha da Fran, que é lá de Peritiba, mas ela aceita encomendas, ela leva para todas as cidades possíveis, manda aqui para Concórdia, ela sempre traz, e ela gentilmente nos cedeu aqui para hoje a gente conseguir degustar aí com um chazinho, né, os docinhos, o bolo, tá? Então a gente agradece muito a Fran. E também falar dos outros patrocinadores, né, que é a Feltré, moda artesanal, né? Eloá. Da Eloá e da Dedê, sim, é a mistura de crochê com a feltragem, né? E a Clínica Langoni, que é a nossa parceira de sempre. Viu? Eu quero falar um negócio, que brevemente teremos outro patrocinador. Opa! Aham. Olha aí, ó. É, a gente não sabe ainda como vai ser o nome direito. Mas eu acho que vai ser Arte em Madeira Langoni. Opa, olha Vai aí, nos ó. patrocinar também. Tudo artista, gente. Aham. Então a gente agradece muito os patrocinadores, né? E aí a gente vai agora, né, Vivi? Enquanto vocês continuam a conversa, ou que eu vou fazer a pergunta para a Laís e você Você quer corta, que né? eu corte o Isso, bolo? para servir aí. Eu amo bolo de cenoura, assim. Eu não isso sou do daqui é doce. dos Na minha deuses. cultura, a gente não tem tanto doce quanto vocês aqui. Sim. E assim, eu sinto muita falta de muitas bolachas salgadas. Aqui vocês não têm. Bolacha caseira salgada, isso? Não, Porque é mais doce, a gente não faz né? bolacha em casa. A gente compra bolacha. A gente não faz pão. Ninguém A gente não faz pão, a gente compra o pão. A gente tem o padeiro e a gente aposta tudo nele. Aqui não, aqui é bem diferente. Vocês têm a cultura de fazer, sim. né? Aham. Laís, então, enquanto a Vivi serve a gente, deixa eu te fazer outra pergunta. Agora, eu quero entrar nessa questão da comunicação, né, entre as consciências. Como que é assim? Como que é o início? Como que é a tua preparação, né? Por exemplo, assim, eu entro em contato contigo e digo, Laís, meu cachorro tá passando por isso e aquilo. Que nem aquela vez que eu fui viajar, né? Aham. Que ele não come se não é comigo. E aí, Laís me socorre, eu vou ter Carla que e ficar... Boris é um cinema. Eu vou ter que ficar Cinema à parte. Eu vou ter que ficar uma semana fora, que eu vou viajar com as meninas, assim, Não, e os assim, tutores né? me dão esses desafios, assim, né? Isso, Assim, então. Toma, resolve pra mim. Quer um bolinho de Convence ele. cenoura? Ai, eu quero. Então, já vou te alcançar. Eu Pode adoro ficar bolo de do cenoura. ladinho. Depois tu me empresta a tua xícara que eu vou te Ai, servir. vou chá. querer. O chá eu vou querer agora. O bolo eu vou comer depois. Sim. Porque senão E eu vou aí, engasgar. Laís, se você puder, então, ir comentando com a gente, né, como que é desde o início. Uhum. Então, o tutor chama você, ele acredita, não acredita, ele já, né, e o que ele fala e como que é Eu o me lembro procedimento, Eu então. vou só contar uma coisa que eu me lembrei agora, que um dia eu tava conversando, né, e contando para um grupo que você tinha me socorrido e, nossa, e que tinha funcionado muito, né? E aí uma amiga minha que tava nesse grupo falou assim, será que ela não quer conversar com meu marido? Ai, eu acho que você comentou isso comigo. Será que ela não fala com meu marido? Eu lembro dessa. Canela, que Ela legal. não fala com meu marido quando ele tá dormindo? Chazinho de canela. Canela. Canela, cardamomo e noz moscada. Se tiver, ele tem um amargorzinho no finalzinho, assim. Não senti. Só Não senti a sentiu? É pra canela. combinar né? com o bolo. Eu tô na medicina chinesa, a canela ela expurga, né, o fator patogênico que tá na superfície, né? Pra fora. E aí ontem à noite eu tava atendendo e comecei Tá a bom o espirrar. chá? Tá bem gostoso. Eu tava atendendo e comecei a espirrar e cheguei em casa. Eu falei, não, acho que eu vou tomar um chá de canela pra expurgar isso. Eu falei, não, peraí, amanhã eu vou gravar, é melhor tomar hortelã, que a hortelã ela é astringente, ela vai Senão secar. amanhã tu tá Então você expurgando vai- tudo aqui no podcast. Mas agora eu posso, tranquilo. Ai, ai. Então, Eu acho que a preparação é assim, cada um acaba tendo a sua, desenvolvendo a sua, né? Eu conheço outros comunicadores, cada um tem sua desenvolve na técnica, por exemplo, quem aprendeu a se comunicar pela técnica que Ricardo Garé ensina, vai sempre se comunicar do mesmo jeito, né? E eu, por exemplo, já me comuniquei muito durante o atendimento, só que eu fico lá, de olho fechado aqui, né? E o tutor lá, né? Esperando. o que ela tá falando? O que essa doida eu tá fico lá falando? 15 minutos, sei lá, 10, meia hora, dependendo, né? Às vezes eu quero tratar, já aconteceu de eu chegar pra tentar tocar no paciente, o paciente não me deixar tocar nele, nem pra fazer laser. Eu falei, não, vou fazer laser, acupuntura nele, nem pra isso. Então, estressar demais o bicho, eu falei, vou tentar fazer reiki. Ele não queria claramente receber reiki.
Eu falei, vou me comunicar pra ele, explicar o que é que eu vim fazer aqui, o que é que eu Claro. quero fazer. E aí eu cheguei E aí o gato, era um gato, ele correu, assim, foi pro último quarto do apartamento, assim. E ele falava assim, eu não quero, assim, ela já faz tanta coisa em mim, ele tomava muita medicação. Eu tenho que ser furado sempre, eu não quero mais nada. Aí eu falei, tá bom, tudo bem, vou falar pra ela e tudo mais. Então tá tudo bem. Aí ele, pede pra ela vir aqui. Aí a tutora tava na sala comigo, aí eu abri o olho assim, eu falei, ele quer que você vá lá. Aí ela chegou lá e ele começou, e aí eu escutava o miado, ele miau, miau, miau. E eu entendia, né, porque eu não desliguei, é como se eu tivesse uma Aham. ligação telefônica aqui, né? Sou dos anos 80, né? Então o telefone ainda é assim. E aí ele falava assim pra ela, manda ela embora, eu não quero ela aqui. E eu, ok, tudo bem. Aí eu nem me despedi dele, né? Só entreguei, limpei e fui fechando minhas coisas, né? Quando ela chegou na sala, eu falei assim, ele não me quer aqui. Aí ela, mas Laís, eu falei, não adianta, ele não vai me deixar tratar ele. Continua com o que tu tá fazendo e qualquer coisa, outra vez, daqui a um tempo, se ele piorar, realmente, nada tiver mais fazendo nenhum remédio, vai fazer mais efeito, aí eu tento uma comunicação com ele pra explicar de novo, nem que a gente comece com o reiki, alguma coisa assim. Aí ela, tá, beleza. Mas assim, foi o mais engraçado, porque ele não tinha desligado a comunicação com a minha pessoa, e ele conversando com ela, E e eu escutava tudo. Mas normalmente eu tu queria faz à rir. distância, né? Esse Sempre foi um faço à caso, distância. assim, que... Tinha outra paciente que ela toda semana, isso ainda lá em João Pessoa, antes da pandemia até, ela morava, não, na pandemia inclusive, né, porque eu comecei a comunicar em 2020, Uhum. a gente tava de máscara e tudo, né, era ambiente fechado, a gente limpava o chão, nossa senhora. E aí toda semana, ela tinha dores em lugares diferentes, e ela era um Yorkshire, menor que esse livro, assim, ela era Ai, desse que tamanho desse amor. livro, muito delicadinha, assim, a patinha dela era mais fina que meu dedo, assim. Então, eu precisava fazer a comunicação com ela pra ver onde é que ela tava sentindo dor pra ser mais específico, porque era tanta coisa que eu precisava ser mais direta, né? Uhum. E ela sempre me dizia. E aí, uma vez, ela chegou assim pra mim, ela tava malzinha, e aí o tutor falou, Laís, ela não tá bem hoje. Eu falei, tá, vou perguntar. Aí eu falei, o que é que você tem hoje? Aí ela falou, minha barriguinha dói. Aí eu, nossa, ela sabe o nome da parte do corpo. E aí eu comecei a sentir um pum gigantesco se formando dentro de mim. E aquele desespero começou a bater. E eu, meu Deus do céu, Agora- que vergonha! Que vergonha! E eu falei, não é meu, isso não é meu, isso é dela. Aí eu, ok, beleza, tudo bem. Tinha um cone de cobre no dia, tava andando com um cone de cobre. Eu falei, ó, deixa o cone de cobre nela e eu vou fazendo uns pontinhos de acupuntura aqui nela. Eu fui fazendo reiki, eu não me lembro. Acho que foi reiki que fui fazendo nela. Que ela tava deitada com ele e eu ia lá, né? Rapidinho eu fiz o reiki nela. Quando aí a gente fez a acupuntura, quando terminou, ela soltou um pum. Uma Yorkshire desse tamanho, assim, de menos de 2 quilos, soltou um pum, que um adulto de 90 anos, Era uma de revolução 90 na barriga quilos. dela, o pum. E aí o tutor, não, e eu tô aqui fechando minhas coisas, tutor, os dois assim, ele também era veterinário, a gente olhou assim pra ela, meu Deus, isso saiu dela? Saiu dela, né? Assim, tipo assim, não saiu de mim, não saiu de mim, né? Saiu dela. E ele, nossa, não, vou subir, porque... Falei, não, agora ela vai expurgar o que precisa. E aí ela teve uma dorzinha de barriga e pronto. No outro dia parecia que não tinha acontecido nada. E você descobriu como que ela sabia o nome da barriga? Porque ele pegava, falava, beijava ela e fazia, ai, que cabecinha bonitinha, que sovaquinho bonitinho, Ah, ela que foi fatinha bonitinha, que aprendendo, barriguinha né? bonitinha. Ele foi ensinando Ele as foi partes ensinando, do corpo. ela decorou, que como era aqui, como ele beijava e tocava e falava o nome, ela sabia. Começar Dona a fazer minha isso. barriguinha. Bora, isso aqui é pata, isso aqui é olho, isso aqui é pro dia que precisar. Eles não sabem o nome das coisas. Sim, Eles não claro. sabem o tempo, hoje, amanhã, ontem, um mês, não tem hora. Não, O Sim. entendimento um é diferente, né? É um conceito nosso, Uhum. né? E eu aprendi isso com ela também. Eu falei, o que aconteceu? E aí, o que aconteceu essa semana? Aquele silêncio. Aí foi que eu pensei, eu falei, ela não tem conhecimento disso. Falei, tá, então o que aconteceu da última, que era semanal atendimento, Ah, o que não aconteceu da tem o última tempo. vez que a gente se viu até hoje? Ela, meus pais brigaram. Aí eu, meu Deus, eu tô entrando na intimidade deles. Não, tá tudo bem. Ela, não, mas tá tudo bem agora. Então tá bom, tá tudo bem.
Ela era bem assim, a gente se Sim. comunicava rapidinho toda Tu semana e tem eu ficava algum assim. ritual, Laís, que tu faz antes de se comunicar, Eu assim, quando tu gosto faz à eu gosto distância, de me digamos? preparar, assim, por exemplo, Penélope, ela é bem ela não toma café, ela não come coisas com muito açúcar, ela não come nada de origem Sempre ou só antes da animal. comunicação? Ela, Sempre. sempre, né, ela acho que ela Até faz porque a ela eu não deve se conheço comunicar isso. todo Eu momento, acredito né? Toda é, hora. eu acredito que ela realmente já se comunique desde pequena e ela foi só aprimorando, né. Uhum. E eu não, eu diminuo o café, por exemplo, depois que eu comecei a ler, eu comecei a reparar que realmente facilitava, às vezes o Uhum. início demora, às vezes um pouquinho mais. E aí no dia que eu tenho comunicação, que eu sei que eu vou fazer comunicação, eu acabo não tomando tanto café, açúcar, né, já não é muito meu forte, então aí eu Uhum. vou mais no reduzir a quantidade de café. Aí eu tomo um chazinho de camomila, algum chazinho pra me acalmar, faço um reiki se eu tô um pouquinho agitada, acendo um incenso, crio um ambiente, crio aquela atmosfera de paz, sabe? Me isolo. E aí, pra eu começar. E o tutor manda pra você uma foto, Isso. o Foto, eu prefiro endereço. sempre foto. Às vezes, quando é esse animal, assim, bem característico, de Sim. uma raça, uma pelagem bem característica, eu peço um vídeo, porque aí eu consigo ver, às vezes, os trejeitos dele, sabe? Alguma Uhum. coisa assim. Então, eu vou naquela individualidade dele, né? E aí ele me manda o que ele quer, né? O que ele precisa, né? Eu Sim, as sempre digo o que você queixas. quer saber dele e o que você quer que eu comunique a ele. Mas eu não Uhum. vou obrigar ele a fazer nada. A escolha vai ser dele, né? Eu não posso obrigar. Ai, porque eu quero que ele faça xixi na caixinha. Eu vou explicar Hum, o porquê que para o grupo funciona melhor que ele faça xixi na caixinha. mas Uhum. não pode obrigar ele, Não, né? eu não obrigo o meu gato a fazer na Sim. caixinha. Um dos motivos de eu fazer o curso de comunicação foi para conseguir convencer o meu gato que não faz xixi na caixinha a fazer na caixinha. E aí ele chegou para mim e falou assim: "Mas eu não gosto da textura". Eu falei: "Então tá bom. Pronto, aceitei". Uhum. Eu falei: "Tá, então você vai me ajudar. Eu quero que você faça em tal lugar". Sim, E aí às daí vezes ele tem um faz acordo ali, é, né? só que às vezes ele quebra o acordo. E eu por quê? E ele sabe que ele quebrou o acordo. E ele quebra por preguiça de descer a escada. Ah, olha Só que ele só. aprendeu a fazer também, pedir na porta, ele vai no caminhozinho de pedras e ele faz no caminhozinho de pedra. Ele faz xixi lá e volta. Quase como um cachorro. É que eu acredito assim que a gente precisa pensar muito fora da caixa, expandir a nossa consciência para conseguir ter um entendimento de que as coisas não acontecem no universo só do jeito que a gente pensa, entende? E aí a gente fica procurando esse tipo de prova. É. Por exemplo, a primeira vez que eu te chamei, o que que era? A gente morava numa casa bem grande, de 4 andares, cheia de escada. Você não sabia disso. Eu achei que. Eu atrapalhando aqui. Eu achei que você tivesse morado em apartamento A sempre. vida inteira, né? Aham. Nos mudamos num apartamento e o Chaka, que tem esse nome por causa do Cavaleiro de Virgem, né? Porque ele é do mesmo Ah, é? dia, Eles têm esses nomes. Cavaleiro do Zodíaco. E porque ele apareceu lá na empresa que eu trabalhava, ele nasceu em 9 de setembro, mesmo dia da Júlia, né? Que a Júlia também é virginiana. E aí a gente colocou o nome dele de Chaka por causa do Cavaleiro de Virgem, do Cavaleiros do Zodíaco. E ele sempre foi um gatinho muito da paz. E aí no apartamento ele começou a botar terror na noite, né? Pulava em cima de um, subia no guarda-roupa, do guarda-roupa ele saltava em cima de tu tava dormindo, tu levava aquele susto, né? Um gato descendo do céu em cima de ti. E eu falei, nossa, e daí aquelas patinhas no chão. Tá, 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 tá. Não tanto por nós, mas eu pensei, o vizinho de baixo não é um negócio legal? Falei, vou falar com a Laís. Já tinha ido na clínica, já tinha passado, né? Olha, se tu souber de alguém e tal. Você Eu já falei, sabia que eu não era normal, né? É. Daí eu pensei, vou chamar ela para conversar com ele, para saber o Que eu que acho que foi a primeira foi comunicação da família, né? primeira comunicação da Acho que fazia poucos família. meses que eu tava morando aqui, talvez, eu Bem no lembro. começo, logo que Aham. você chegou. Que depois, até se tu puder E contar como como que é que tu você é, veio e parar em Concórdia, Vivi, né? e como que tu ficou sabendo da Laís? Ela foi lá na Eu acho que eu fui clínica lá, talvez. consultar, eu acho. E acho tá. que Dona Adriana, que é a minha maior
É minha maior... Marketing. Meu marketing, assim, eu nem preciso investir nela. Ela já faz de graça. Sim, ela foi lá e ela falou, ai, é minha nora, não sei Que o sogra quê. boa, hein? Aham. Minha Não, ela nora. ajuda. Ai, vou mandar um abraço pra Adri, né? Ai, muito. Ela tá doida. Ela falou, ai, eu quero assistir. Eu falei, acho que não... Porque a gente tá gravando bem antes do dia que vai sair, né? Vai ter que esperar um pouquinho, né, Adriana? Mas agora, né? Mas aí nós três estamos mandando abraço pra você, né? Pra ela aham. valer a pena a espera. Eu vou entregar. Eu falei, olha, depois você vai saber se ela abraça. E aí a Ela tem a gente... memória boa. Daí a gente marcou, daí a Laís disse, não, eu faço a distância, que é melhor para eu me concentrar e tudo. E eu também, quando eu fazia leitura de registro acástico ou atendimento de apometria, assim, à distância, eu acho também mais fácil de se concentrar e se preparar para fazer o atendimento. É que tu não tens influências, Exatamente, às vezes o à outro tá ali, ele distância. tá lá interferindo, né? Eu E aqui também. tu certo o ambiente, eu Aham, ancoro, tudo. também Lá eu concordo fazendo um com símbolo de isso. reiki. Eu ancoro, faço tudo. E né? aí a primeira coisa que você mandou é que ele não sabia que ele tinha que dormir de noite. É uma coisa que tu acha que, tipo, é óbvio que tem que dormir de noite. Pra nós, né? É. Aham. Não Ele pra não eles. sabia, daí ele falou pra você, né? Tá, mas tem que dormir de noite? Não, e o mais incrível é Gente, que eu ela não manda o áudio, lembro, né? eu Eu não tenho lembro. até hoje, os dois Aham. áudios eu gravo. tenho. Eu também tenho. Eu tenho áudio Eu também. gravo porque eu Porque tu vai esqueço. esquecer. Eu não Aham. consigo. Tem comunicadores que, quando termina, eles escrevem. Eu nunca, às vezes nas práticas dos cursos de comunicação, eu tentava terminar antes, que era para poder escrever, porque se eu fosse escutar o de outra pessoa, eu esquecia Cê total. foi. E Aham. muita coisa eu perdi, assim. Aí no curso avançado, aí eu pegava o celular e gravava, assistia aula no computador, e aí eu gravava o áudio aqui no celular, para poder ter qualquer coisa E depois aí que o que ele precisasse. falou, que ele estava muito triste, porque ele amava as escadas. E aí... E a daí Laís você- nem sabia. A tua escada era assim? Era assim... Não, ela era em vários níveis. Ela era 4 escadas diferentes, uma para cada andar. E aí que Então por isso que eu vi esse negócio assim, por isso que eu vi largo assim. Porque a impressão que eu dava era que tinha um negócio assim, ó, largo. E aí eu pensava, nossa, que escada, parece escadaria, sabe escadaria do Teatro Municipal do Rio de Aham. Janeiro? Tipo, aquela escadaria assim. Talvez como ele visse, porque quando ele foi lá para essa casa, ele era um bebezinho. Mas ainda eu vejo meio vulto, assim. Uhum. É porque é pela visão deles, né? E eles não enxergam. Exato. É tudo vulto, de noite que eles enxergam melhor. Mas aí o que tu disse? Ele tem saudade das escadas dele. Ele quer as escadas. E agora ele me disse que não tem mais escadas. Daí eu pensei, cara, ela nem sabia que a gente morava numa casa cheia de escada. É, que nem a história do Boris passeando, ela não Aí sabia. o que a gente fez? Fez a tal da gatificação, né? Uhum. Colocamos várias coisas na parede, caixinha. Nossa, foi a alegria do gato. Ele às vezes ainda incomoda de noite para pedir petisco, mas agora ele dorme, ele escolhe um para dormir e vai e Que dorme. legal. Uhum. Não, o legal é isso, né? O tutor depois, eu sempre peço, vai me passando, né? Às Sim. vezes me passa uma semana e não me passa mais. Tem tantos, assim, que eu queria. Teve um que foi bem marcante, assim, pra mim. Era um cachorrinho, o marido dela era caminhoneiro, eu acho. E o cachorro não se dava bem com... Ele tentava morder ele, não deixava ele chegar perto dela. E o cara caminhoneiro ficava dias fora, quando voltava pra casa, queria ficar com a esposa, mas o cachorro não deixava. E aí o cachorro, eu perguntei por que aconteceu disso, dele ficar ruim, né, de não gostar do cara, porque antes ele gostava. Falou, não, porque uma vez ele abraçou ela e olhou pra mim e falou, ela é minha. E eu, lembro da Michuca. caramba. Eu falei, caramba. Eu falei, eu fui explicar, né, que eles tinham uma outra relação, a deles era diferente, que ele queria estar junto e tal. Isso era uma sexta-feira, prescrevi floral, tudo, e ela ia mandar fazer na segunda-feira. Aí, no sábado de tarde, acho que eu tava na casa da Dona Adriana, tá? E aí ela mandou uma mensagem, um vídeo pra mim. O marido dela no sofá, com o braço aqui, E o o cachorro? cachorro deitado, o cachorro aqui, e ele passando a mão na barriga dela, Olha assim, só. dele. E ele,
mandava o vídeo pra ela, falei assim, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Legal. Aí ela tava na manicure, né? Deixou os dois em casa, sozinhos. Aí eu falei, esquece o floral. Assim, qualquer coisa se precisar. Já deu. Já resolveu. Aham. Aí, como eu sempre cobro mais pelo floral, eu falei, vou te devolver. Eu vou te devolver. Ela, não precisa, porque isso aí Isso, é. não tem nada que pague. Eu falei, Aham. você tem certeza? Mas, ó, qualquer coisa, vê que alguma coisa, vai que depois dele viajar, muda. Enfim, tem essa receita aí, qualquer coisa você manda manipular. Mas foi assim, rapidíssimo. Mas tem muitos animais. Eu lembrei assim- agora de uma outra história. Pode falar, que depois eu conto a minha. Não, é que depois tu falou com a Michuca, porque a gente tinha a Michuca, todo mundo fala assim, que lá em casa é a Michuca em primeiro lugar, É a E filha preferida. é a filha preferida, daí a Júlia até fala, tem uns ciúmes, porque primeiro é a Michuca, depois sou eu e o Pedro. E aí a Michuca com medo, daí eu disse, bora de Laís de novo. Chama a Laís. Chama a Laís, Laís, descobre por que a Michuca tá com tanto medo. Ô, Vivi, tinha uma mulher que queria roubar ela? Eu, será? Olha, quem que queria roubar? Sério, era você? Ela ficou lá em casa uma vez, né? Que vocês foram passear. E eu disse Foi assim: pra praia eu vou e te deixou a Michuca roubar. contigo. Você vai ser minha. Você Michuca, vai você- ficar Você vê que eles aqui. decoram palavras. Aham. Porque Você assim, é tão fofinha que eu vou te roubar da tua mãe. Eu vou ficar com você pra mim. Daí ela chegava lá em casa toda hora e dizia: Michuca, eu vou te Aham. pegar pra mim. Vou te pegar, Michuca. Até hoje ela entra, a Michuca, ó, se Some. manda. E ela E a é tão Vivi foi meu- carinhosinha, Laís, e a ela é Vi- toda delicada, Sim. né? Eu lembro características, assim, ela é toda delicada. Não, e o mais engraçado é que a Vivi disse assim: eu fui fazer a comunicação lá com a Laís da Michuca. Ela disse que tem uma mulher que quer roubar, ela não entendi nada. E eu, Daí ela foi ficando quieta. Eu falei: o que tu sabe que eu não sei, Carla? Eu acho que essa mulher que quer roubar ela sou eu. Que legal. Mas foi muito legal. Ai, Mas assim, vocês são testemunhos de comunicações que deram certo. De Aham. animais não humanos, que a gente sempre diz animais não humanos e humanos. E às vezes eu digo, ó, minha espécie, sua espécie, né? Pra dizer, olha, eu tenho as minhas características, os meus têm as minhas que vocês, têm as características de vocês, têm os hábitos de vocês, têm a alimentação de vocês. E na grande maioria funciona. Em outra parte não funciona. Porque, por exemplo, se, sei lá, tu tem um vício, sei lá, vamos dizer, teu vício é comprar livros, comprar pra ter uma biblioteca. Vamos Uhum. pensar num vício vício bom. bom. Vício bom. Não vou falar de um vício ruim, vou falar de um vício bom. E tu não lê, mas tu tem aquele monte, sei lá, tu é uma acumuladora de livros. Uhum. Aquilo ali começa a te fazer mal. E eu chegar pra você, Vivi, Para de olha o comprar tanto de livro. dinheiro que você tá jogando fora, você podia estar fazendo um passeio, você podia estar se cuidando, podia estar fazendo um tratamento, podia estar investindo em fisioterapia, sabe? Comprando roupas, que também seria outro vício, né? Mas enfim, poderia estar vivendo de uma outra forma e aí tu tá vivendo nesse monte de livro Que nem usa. que nem usa. Só eu falo assim, vai ser fácil pra você? Não, Não né? vai. Uhum. É um processo. É um processo. Então, eu sempre digo assim, eu explico a situação, o porquê que aquilo ali tá prejudicando, às vezes, o indivíduo, né, o animal não humano, tá prejudicando o família. grupo, tá prejudicando o entorno deles. Às vezes, no passeio, o animal é reativo no passeio, mas olha, não precisa não precisa você ser o cão de guarda, não precisa você ativar o drive do cão de guarda, você pode confiar nele. Ele sabe muito mais, ele leva você na guia, às vezes sempre digo isso, ele leva você na guia por conta dos perigos que ele sabe. Você pode correr, e aí eu mostro aquele objeto que se move, né? Eu vou dando meio que nome às coisas, né? Aquele objeto grande que se move, e aí mostro um carro, pode machucar você, aí eu mostro o acidente acontecendo, mostro ele, boto no meu corpo, né, de atriz, dele sentindo dor, né, faço toda essa dramatização às vezes, para ele entender realmente que é perigoso, o porquê dele tá passeando de coleira, e o porquê que ele precisa confiar no tutor, né. Em casa também, mesma coisa. O mundo foi feito, eu sempre digo, o mundo foi feito para nós humanos, não foi feito para eles. Então, eles podem ter a vida deles, os gostos deles, os hábitos deles, mas eles precisam também confiar na gente. Uhum. Eles precisam confiar no que a gente delimita muitas vezes como é seguro e perigoso para eles. Mesmo eles não gostando, às vezes, do que a gente está propondo para eles. Mas é preciso que eles tenham uma confiança na gente. Se a gente libera, ok, beleza.
Mas se a gente delimita, é porque realmente há um risco ali. Eles precisam entender isso. Se dentro da casa é um ambiente tranquilo, ele pode passear por todos os lugares, então porque ali é um ambiente tranquilo. E fora da casa, ele precisa de um guia, é porque Não o ambiente não é um seguro. ambiente seguro. Uhum. Eu vou entrar numa pergunta agora que até uma vez até a gente já conversou sobre isso, mas eu acho muito interessante. Quando te contratam, vamos dizer assim, contratar é bravo, né? Mas quando te A gente não assina chamam, nada. quando te chamam para encontrar um animal que está perdido. Como que é? Eu já fiz algumas buscas. Alguns comunicadores conseguem ter sucesso. Me frustrei muito. Teve uma vez que procurei um gato, era de Blumenau. Eu nunca tinha ido em Blumenau. Só passado, assim, por Blumenau. E aí ela me deu a característica do gato, fui procurar o gato. E eu encontrei em uma rua, eu vi uma casa era verde, de madeira, era verde abacate. A madeira é aquela madeira são as madeiras, assim, as tábuas, assim. E tem uma tabuinha, que eu não sei o nome Sim. daquele estilo, construção. Tinha um sedã estacionado na frente. Aqui tinha uma garagem. Aqui era uma calçada que tinha um arame farpado. Aqui no final da rua, era um final de rua. Aqui tinha uma árvore. E aí eu descrevi a característica da rua. E eu falei, ele tá na mata, ali perto, ele vai e acessa ali aquela calçada. Ela foi procurar essa rua. Eu falei, não é. De repente, ela encontrou a rua. Tinha um sedã, e a garagem que eu tinha visto não era uma garagem. Eu tinha visto como se fosse uma rua, achei que era uma ruelazinha, assim, uma entrada. Não era que era uma travessa. Era uma garagem. E aí estava aberto o portão e eu achei que era uma rua, mas tinha cerca de arame e tudo. Mas ninguém tinha visto o gato ainda. Mas as pessoas estavam todas dentro de casa, ninguém tinha visto o gato passeando por ali. Mas caramba, eu encontrei a rua. Eu nunca vi. Ela me descreveu, ela mostrou, filmou a rua. Eu falei, gente, é aí. Eu vi esse lugar, ele tá aí. Só que ela não tinha como voltar todo dia lá, porque ela trabalhava. Enfim, ela nunca encontrou o gato. E muitos, assim. Já encontrei alguns, mas é uma comunicação que eu não gosto de fazer, porque eu me frustro muito. Já aconteceu de você encontrar, Já aconteceu. tipo, Mas morto, né? Mas o número de encontrados para o número de não encontrados Não é assim. muito discrepante. E aí entendi. eu digo assim, eu não procuro. Eu encaminho para 2 amigas minhas. Tá. Que aí, até quando eu não posso atender, eu caminho para elas que eu confio. Gente, o nosso bate-papo tá muito bom, Muito mas o bom, nosso que tempo voou, tá. né? Nem Meu deu pra Deus, perceber. como passou rápido, Laís. E como o nosso objetivo é sempre deixar alguma coisa prática, eu não sei se você pode deixar qualquer coisa para os tutores, facilitar a vida deles em casa, com alguma coisa que eles estão percebendo com o animal, alguma coisa assim de prático, o que eles podem fazer? Assim, eu sempre ensino no final, né? Eu faço a comunicação e aí eu digo, olha, o que você precisar. E eu explico assim, quando a gente tá dando uma bronca neles, a gente tá de corpo e alma ali, com raiva, com a palavra certa e olhando pra ele, e ele tá atento olhando pra gente. E ele consegue entender que ele tá ganhando bronca, né? Que ele fez alguma coisa que ele não deveria ter feito, né? E ele entende aquilo lá e às vezes ele não faz aquilo por um tempo e depois esquece e volta, né? Esquece e volta. Porque a gente tá de corpo e alma naquele sentimento, naquela raiva. Então a gente tá com o mental, tá com o vocal, tá com o físico, tá inteiro ali naquilo que a gente quer passar pra eles. Quando você quer passar, vou sair de casa, sabe? Sei lá, Boris, acho que eu passei pra tu, né? Sim. Boris, eu vou sair de casa. Aí você mostra você saindo da porta. É isso que eu ia te você pedir, a gente imagina, né? Um Isso, filme. Passa um filme na tua cabeça. Tu vai falando. Porque daí ele vai pegar a tua imagem mental, a tela mental, é isso? Olha, eu acredito que ele consegue entender como você tá pensando, então você tá integrado. É a mesma coisa da hora da bronca. Você tá inteiro ali, naquele sentimento, né? Entendi. E você consegue realmente fazer uma telepatia. Só que você tem que estar olhando. Não adianta ele tá ali, Boris, eu vou sair, tá passando aqui. Você não tá em contato com ele. Você tem que fazer a estar. ligação. Isso, você tem que chegar nele. E se falando agacha, e ir mostrando mentalmente. chama a atenção dele, faz, olha, eu vou sair. Eu tô fazendo assim, Sim. ó. Mas eu vou me imaginar aqui, ó. Boris, eu vou sair e eu volto. Eu vou ficar muito tempo fora de casa. Você pode dormir, aí você mostra a caminha dele. Você pode dormir, você pode comer, você pode ir no banheiro. Mostra ele fazendo todas as atividades que O você... mostra que você fala é no mental. Isso aí, vai falando e vai Imaginando. mostrando aqui. É um filme, é a tua casa, são Uhum. as coisas da casa, você sabe como elas são. Então, mostra ela como elas são. E aí fala, olha, eu vou e depois eu volto.
você pode dormir, fazer o que você quiser aqui, e eu vou voltar. E aí, você vai voltar, vai estar claro, vai estar escuro? Aí você mostra você, ainda com o tempo, como é que tá dentro da sua Chegando na casa. garagem, colocando o carro. Eu Talvez fiz isso. é? Não, eu só mostro a porta mesmo, porque é o que eles veem, né. E se é uma casa, aí sim, né, o som É que do quando eu chego, ele carro. tá sempre na garagem me esperando. Então eu Hum. entro, mostro como que vai ser, Eu assim. mostro da porta, assim, que é Aham. o mais perto, aham. né. E aí, sim, eu vou estar lá e eu vou estar cansada, eu vou querer lavar minha mão, vou querer trocar minha roupa, e aí depois a gente vai ter Ah, o nosso beleza. momento junto. Eu sempre digo isso, passa na tua tela mental, até também quando tu tá dando uma bronca, às vezes tenta muita coisa não, tenta também tá com raiva aqui, mas pensa rapidinho, faz: "Espera aí, calma". Eu não quero que você faça isso, aí você tá triste, você tá vivendo ali o sentimento, então seja verdadeiro, seja de Sim. corpo e alma, pensamento e todos os corpos que você puder acessar naquele momento, para passar uma Para fazer a informação comunicação. para ele. Uhum. Que Ai, essa é uma gente, pena que comunicação tá fácil. terminando, né? É verdade. Ai, foi muito bom, Foi mas muito bom e muito porque a gente se conhece há muito rápido. tempo, né. E que é um assunto legal, e o objetivo do nosso podcast também é isso, né? Levar informações diferentes que possam agregar na vida das pessoas. Então, às vezes, as pessoas têm animais que, tipo, têm patologias que são recorrentes e não conseguem descobrir a causa. E Tem sempre diarreia, ou, numa né, tão lá comunicação dessas, tu tristes. consegue Não, descobrir, né, a às vezes origem, às uma vezes. cirurgia, por exemplo, o animal vai passar por uma cirurgia. Aí ele vai ter que ficar um tempo imóvel, ele vai ter que Aham. ficar internado. Então, comunicar isso que vai acontecer, que ele pode sentir dor, que ele vai ter que ser furado, sabe? Que ele vai ter que tomar comprimido. E aí eu uso também, tipo, eu engulo também eu tenho sempre um potinho de uva passa e uma caneta bem fina. E aí eu Olha que aperto a minha pele legal. para ele sentir a dor. Eu Aham. engulo a uva passa, eu digo, olha, eu sei é ruim, mas aí eu explico o que é que o medicamento vai fazer nele, que ele não vai sentir dor, que ele vai deixar, sabe? Enfim, a ação da medicação que ele provavelmente vai tomar, né? Porque como veterinária eu sei o que vai provavelmente ser prescrito, né? Laís, e você pode deixar os teus contatos, teu Instagram, para quem precisar conseguir te chamar? Sim. Meu WhatsApp, né? Eu sempre digo que é melhor você me mandar uma mensagem, porque aí eu posso responder, eu não vou parar o atendimento, né? Para atender uma ligação muitas vezes. Mas o teu WhatsApp tá no teu perfil lá do Instagram? Tá, aham. Ah, tá. Mas é 499-9829-7246. E o Instagram é vet.laisvanderlei. Eu acho que o Instagram a gente já deixou para ser colocado no vídeo, né? Depois a gente coloca na descrição também. Quem quiser, então, aí procurar a Laís, né? Não só para comunicação, porque a gente sabe que a comunicação é maravilhosa. Eu já fiz com o meu, a Vivi já fez com os gatinhos dela também. E a comunicação Laís não e tem fronteira, E né? não tem Dá pra qualquer atender. local, né, Laís? Já atendi animal da Distância. Europa, do Canadá, Olha aí, ó. do Nordeste, de Minas. Isso aí. São Laís, e Paulo. você também faz ozônio, né? Isso que eu ia falar sim, agora. uhum. Não. E a Reiki, Laís ozônio, também é acupuntura. atriz, a gente não conseguiu chegar na parte que a Laís é atriz. É. Talvez seja por isso que ela tenha facilidade de fazer Nossa as Senhora. imagens mentais. Talvez. Eu digo que, por exemplo, a atuação me ajuda nessa hora de explicar pra eles, assim, De de montar a trazer no meu cena, né? corpo, né? De explicar os perigos, explicar uma Ótimo. situação que aconteceu, né? De dramatizar, mas para o bem, né? Você pegar aquele personagem, que eu pego o outro geralmente, né? Pra viver ele, pra demonstrar pra ele como é que o outro se sente às vezes, né? Então tá, nós agradecemos muito de coração. E se você aí ficou interessado em contratar a Laís, né? Seja para qual for o problema, né, Laís? Com relação a reiki, acupuntura, comunicação, que eu acho fantástico. É fantástico. Isso que a gente nem contou da Pandora, né? Sim, A Pandora foi... Nossa, É. ela eu lembro um pouquinho mais. Porque o nosso objetivo aqui é justamente isso, Laís, é trazer profissionais que trabalham com linhas diferentes, não seja linhas diferentes, mas coisas que a pessoa não estão habituada, né? Para expandir um pouco E a que é de muito consciência, auxílio. expandir o Nossa. conhecimento, Que né? não Tirar é um pouco o comum. julgamento que a gente tem muito, né? Que não é, e não é comum, assim, né? Você não é uma especialidade que... São especialidades, são cursos. Imagina que para a quem gente está vê começando toda- fazendo veterinária, vai que se espelha, né? De querer para uma linha Inspiração, assim também. né? Uma inspiração, isso mesmo. Muito legal, Então é Laís, isso. e muito obrigado pela tua participação aqui. Nós agradecemos muito, agradecemos também o Pedro, a Thaís, todo o pessoal do Voz e Versa. E encerramos, então, esse nosso episódio do Conversando Fora da Caixa.
aqui no canal do YouTube, Circulando Danças e Terapias, Uhum. Espirais em Expansão. Curta o nosso canal, Isso se aí. inscreva e muito obrigada. Até mais, gente. Tchau!